Olá, pessoal, voltando agora no YouTube, 30 minutos, que a gente vai trazer o tema govern- governança pública, novas tendências, só coisa boa. Primeiro, gente, a governança hoje, ela é parte do sistema maior empresarial, sistema maior que a gente chama de, com essa sigla, ES, são as boas instituições mundo afora, se pautam pela sigla ESG. Então, elas têm responsabilidade ambiental sobre tudo que produzem, onde elas jogam os seus dejetos, como elas impactam o ambiente. Inclusive, no ambiente é um conceito maior, envolve também as pessoas que habitam aquela localidade onde ela está. Responsabilidade social, aí vai desde o tratamento equânime, isonômico, cultura de diversidade, respeito, dado aos direitos, defesa dos direitos humanos, pagamento correto dos benefícios, salários, né? As pessoas confundem muito responsabilidade social com assistência social. Assistência social pode estar dentro da responsabilidade social. A responsabilidade social é um maior, é como ela se organiza em relação aos públicos de relacionamento dela, como ela faz as práticas dela com seus fornecedores, com quem ela atende, no caso da gestão pública, com o cidadão, a cidadã, mas as práticas dela com seu público interno, terceirizados, estagiários, contratados, pessoal que gravita. Então, tudo isso é responsabilidade social. Governança corporativa, a gente vai trazer um olhar um pouquinho mais denso para você. Então, como é que se organiza o construto da governança? A governança, ela é o farol, né? Ela está lá em cima, como dando o norte estratégico, ou garantindo que a instituição se preserve, se perpetue com menor condição de o próprio mercado, da própria evolução, tirá-la do processo. Mas para isso acontecer, ela tem duas balizas, a baliza da ética e a baliza da integridade. Então, quando a gente diz que uma empresa tem governança, a gente começa a avaliar essas 5 balizas abaixo. Como é que está o código de ética? As normas de conduta estão sendo cumpridas? São claros? São tangíveis? E como é que está a integridade? Integridade vai desde de cumprir o que está escrito a ter uma correção quando não se cumpre o que está escrito. Descendo, agora vem as relações laborais, que se espelham, que se coadunam com as camadas superiores dos níveis de maturidade da governança. Aí vem a cultura do accountability. Nós vimos na aula passada, só que nós vimos focado na liderança. O accountability focado na gestão, ele vai ver a conformidade de processos, de procedimentos, de portaria, vai ver se aquilo que está prescrito é realmente o que está sendo feito, o que está sendo entregue. Por último, normas de conduta. Então, que é derivada da ética, portanto, tem uma setinha derivada da ética, mas diz mais respeito ao dia a dia. Vamos dizer que a ética seria mais global e a norma de conduta diz mais de dia a dia, né? Posturas, atitudes que são aceitas ou não são aceitas. Isso tudo favorece a entrega de serviços e resultados. Eu espero ter resumido de uma forma pedagógica para vocês um tema tão denso. Geralmente, as pessoas, quando explicam governança, explicam os conselhos, as comissões, os níveis de tomada de decisão. Bem, está tudo isso, a segregação de funções, tudo isso dentro de governança. Mas eu gosto de explicar desta forma,
porque mostra isso tudo relacionado com a saída, a entrega de serviço, resultado. É a definição de governança pública: conjunto de mecanismos de liderança, de estratégia, olha lá, liderança e estratégia. Como é que minha empresa, qual é a minha missão, valores, quais são meus objetivos, quais são minhas diretrizes, controle. Eu controlo meus riscos, como é que eu controlo meus instrumentos de gestão, como é que eu afiro que realmente eu estou produzindo aquilo para qual eu fui criado. Isso faz o direcionamento e o monitoramento da gestão, com vista a quê? A condução de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. É ou não é um modelo de gestão atual? Bacana, abrangente, muito bacana. E aí, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa também tem uma definição que eu trago para vocês. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo os relacionamentos, olha lá, entre sócios, aquilo que eu falei, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, controle e demais partes interessadas naquele dia a dia da empresa. Aí vem fornecedores, clientes, sociedade onde ela está inserida. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização. Em última análise, ela sobreviver e continuar evoluindo, facilitando seu acesso a recursos, contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e, lógico, o bem comum. Percebe, gente, como há algo de novo acontecendo, inclusive na gestão privada. Então, temas que não adentravam na gestão privada, como, por exemplo, sei lá, bem comum, não, não, empresa é para dar lucro e o bem comum que explode. Opa, cuidado, cuidado, cuidado. E se sua empresa tiver posições de mercado, acionistas, valores em bolsas, a empresa vai ser julgada também pelo que ela está entregando de bem comum. Isso é um valor hoje percebido pelo mercado acionista. Sim, a gente costuma dizer que a governança se organiza no cubo. Professor, você já mostrou ali o item anterior que tinha. Sim, gente, esse item anterior eu mostro a governança funcionando com 5 áreas que dizem muito respeito ao dia a dia meu laboral. É como se eu mostrasse aí a governança, o impacto dela na minha liderança, na minha carreira. Mas agora, o cubo da governança faz isso de uma forma mais orquestrada, mostrando dentro de um todo. Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Aí, então, há um decreto, né, não é tão recente, mas em termos de gestão também não é tão velho, né, não é tão antigo, né, decreto 9.203, que define as faces da governança pública. E eu acho muito legal. Primeiro, vamos ver as extremidades ou externalidades. De um lado, gestão de pessoas, de outro lado, gestão de risco. No meio dessa essência, nós começamos aferindo são as instâncias decisórias da sua instituição, que você faz parte aí dentro do ecossistema MPU. Como é que as decisões são tomadas? Em que comitê, em que fórum, em que conselho, em que coordenação? E qual é o GPS estratégico? Instituição QI, o que ela definiu no planejamento estratégico? Que é a missão, seus valores, seus objetivos de médio e longo prazo, suas diretrizes, está lá naquele primeiro quadrinho. E descendo vem negócio. Ó, tá vendo, professor, com calma. Negócio em gestão pública são os serviços que entregam. Esses serviços, qual é a relação dele com a sustentabilidade?
Será que eles não estão muito dispendiosos? Será que eles não estão consumindo muitos recursos? Será que eles não poderiam ser feitos de forma mais eficaz, eficiente? Tem regulação e controles, porque a regulação e controles faz parte deste aparato de conformidade, para que a coisa não saia, porque vocês sabem, gente. A gente tem uma tendência danada de começar fazendo as coisas do jeitinho que manda, do jeito que está lá no procedimento, na portaria, na norma, na nota, e com a prática, com a rotina, a gente vai fazendo as gambiarra, uma gambiarra aqui, isso não está apresentando algum risco? Será que isso não vai cobrar uma conta, essa gambi? Por isso que tem que ter áreas de regulação e de controle. Outro dia eu estava vendo aqui uma audiência do TJDF, no qual o desembargador, o presidente da sessão, se despedia de um dos desembargadores, que vai passar 2 anos no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, atuando numa missão de corregedoria nacional, dos TJs nacionais. E, ó, é controle. Descendo a quarta dimensão, tecnologia e meus processos. Meus processos foram mapeados, meus processos estão documentados, minha tecnologia dá conta da minha instituição, minhas bases de dados estão protegidas, eu estou fazendo direitinho a Lei Geral de Proteção de Dados. Minhas tecnologias conversam, são amigáveis, meu repositório é amigável, é fácil de manter. No nosso caso aí, gente, a grande transformação através da justiça eletrônica, TJE, ECAL, que aí tem um monte de sistemas que foram criados nesses últimos 10 anos e que são muita evolução para a tecnológica. Agora vamos lá, vamos subindo. Estamos agora entrando mais numa área ligada à gestão de pessoas. O meio é ligada muito ao meu negócio, certo? É o dia a dia. Aí vamos lá. Concertação institucional. Professor, o que é concertação com C? Concertação com C é toda vez que determinadas instituições se juntam para promover algo cujo objetivo é comum. Então se junta a empresa de energia elétrica, a empresa de água, o MP lá do Piauí, para fazer, por exemplo, uma visita técnica numa determinada área, ou em determinada fazenda que está usando recurso de forma indústria, fábrica, de forma indevida. Quando essas três instituições se juntam para fazer uma missão, uma verificação in loco de uma situação, estão fazendo uma concertação institucional. E a melhor concertação institucional, volto a dizer, é com a sociedade. É a gente ter áreas de trabalho. Outro dia eu acho que postei até para vocês no nosso grupo no Zap, que uma instituição da Paraíba, acho que é o TJPB, está fazendo o TJPB itinerante, levando para as cidades palestras, né, coisas que são muito legais, principalmente no Agosto Lilás. E por último, não poderia deixar de ser capital humano e as lideranças institucionais. Capital humano é tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, de lições aprendidas, de prática, a experiência alocada dentro daquela unidade, daquele setor. Tem muito a ver com minha capacidade de desenvolver processos, fazer atendimento, criar, inovar. Porque no capital humano estão as competências, que é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes combinadas sinergicamente para oferecerem determinado desempenho. No meio, no eixo, está o nosso negócio, né? Aí vem capacidade de resposta. Qual é a nossa capacidade de resposta? Integridade, vocês falaram tanto lá no fórum, já já eu vou falar mais um pouquinho de integridade. O sistema é confiável? Minha instituição é confiável?
melhoria do regulatório, do marco regulatório, ele vai sempre sendo aprimorado, gente, em função das mudanças da sociedade. Prestação de contas. Vocês devem entrar, até se vocês quiserem fazer isso hoje à noite, entre em qualquer instituição que não seja da área de vocês, instituição pública, que vocês vão ver que elas hoje têm todo um portfólio, elas chamam caderno de serviços, ela presta contas. Responsabilidade, quem faz o quê e por quê. Tá claro? E transparência. Coisas precisam ficar claras. Os procedimentos precisam ser editáveis, que as pessoas saibam, minha instituição precisa de transparência. Bem, muita gente comenta, tem a ser integridade. Integridade, gente, trouxe essas três figurinhas. Integridade é quando você bota esse leitor de veia, essa maquininha aí é muito usada para pessoas que têm dificuldade quando chegam para puxar a veia, de achar a veia, né? Tem um nomezinho ela. Integridade poderia ser uma metáfora desse leitor de veia. É ver profundamente algo, é olhar profundamente, é sair da pele daquele processo, daquele serviço e a fundo. Porque muitas das vezes a gente fica só nas aparências. A gente fica só no PowerPoint, e no PowerPoint cabe tudo. Então, a primeira coisa que quando a gente fala em gestão da integridade são evidências. Ah, você diz que não pratica assédio moral. Substituição não pratica assédio moral. Eu tenho aqui evidências que a instituição, ao longo dos últimos 5 anos, recebeu inúmeras denúncias sobre assédio moral. Percebe aí que não, essa informação não está íntegra? O discurso não bate com a prática, com a evidência. O segundo, a segunda metáfora, nós temos aí dois troncos que eu colhi na asa sul das podas periódicas de árvores aqui em Brasília. Um já está completamente oco, vazio. O outro está cheio ainda do miolo da madeira. Então, integridade, em última análise, também vê aquilo que a sua instituição está falando é oco, ou seja, é vazio, não se sustenta, ou se tem sustância. Por último, integridade é como se fosse um código de barras, um leitor de QR Code. Desculpe, um leitor de QR Code, que você aponta sua câmera para ele e ele direciona para algo. Ora, se você diz que esse leitor de QR Code vai direcionar para, por exemplo, um cardápio, e você aponta sua câmera e ele direciona você, por exemplo, para um texto na internet, oh, tem alguma coisa errada. O meu olhar sobre o QR Code não está batendo com aquilo que diz que ele faz. Se eu dissesse, por exemplo, que isto aí seria um QR Code de um cardápio. Aí você se frustra, não é verdade? Então, no limite, a integridade visa que as instituições não se frustrem, nem frustrem seus stakeholders. Stakeholders são a mesma coisa de público relacionado, as práticas que ela faz no dia a dia. E nada pior do que um servidor frustrado, um cidadão frustrado e uma sociedade frustrada. E pode perceber, gente, quando você começa a se frustrar muito com determinada com relacionamento, sei lá, com seu casamento, sua vida a dois, ou com a sua cidade, sei lá, ou com o seu trabalho, ou com uma empresa que você sempre ia lá, você começa a se frustrar muito, pode ir atrás. O nível de integridade desta empresa entre o que ela fala e o que ela faz está precário, está se precarizando. Bem, ética. Gente, a ética passa pelos princípios fundamentais da cidadania, do ser humano. A ética é uma ética mãe, é uma ética da vida.
Então, na hora, aquela enfermeira está tocando no meu pai, que Deus o tenha, isso foi quando ele estava internado para fazer um processo no cérebro, né, tentar extirpar um tumor no cérebro. Ela está sendo ética, ela está humanizando o ambiente de trabalho com um toque, um olhar, um gesto. Ela está sendo super ética enquanto profissional de saúde nas relações dela de atendimento. Então, existe uma ética, e o que eu estou trazendo nesta foto é o que eu chamo da ética profissional. É de você se pautar a sua profissão por aquilo que você estudou, que o seu conselho de classe preconiza, né? No caso dos profissionais de saúde, um dos grandes princípios do Sistema Único de Saúde, uma das grandes diretrizes é a humanização da saúde. No meio, já usei na aula anterior, a caverna das mãos, que eu trouxe nesta aula também para falar sobre a ética coletiva. Então, existe uma ética profissional na foto anterior, mas também existe uma ética coletiva que pauta o nosso vir a ser, o nosso acontecer no seio da sociedade. Você já pensou, gente, se no sinal vermelho, amarelo e verde todo mundo passasse no vermelho? E fica o coletivo de quem está trafegando naquela rua. Você já pensou se todo mundo passasse a jogar o seu lixo doméstico lá na rua, né? Fica o coletivo. E se não fizesse a separação do lixo? E se fizesse queimadas? Nós estamos vendo agora com o coletivo. Aquela pessoa toca fogo no seu empreendimento, para onde vai aquela fumaça? O somatório daquelas fumaças vai fazer o quê? A pessoa diz: "Não, é só aqui no meu sítio que eu estou fazendo, só aqui". Mas de foco em foco, sem falar criminosos, infelizmente, né, dizer que não, que foco em foco, essa fumaça vai se juntar em algum lugar, tá em algum. Eu estava andando na minha cidade, tem uma rua compras chamada, minha cidade é Campina Grande, Paraíba, a rua de compras é a rua João Pessoa, né, não é a capital, o nome da rua. Então, tem mercado, material de construção, um monte de coisa. Uma loja de material de construção, simplesmente ela bota carroça para vender cimento, tijolo, usando a área pública. Ela usa uma parte da via da rua João Pessoa. Pensaram nisso. Ela pegou uma parte que seria utilizada para estacionamento de quem está trafegando naquela rua. Ela pegou o lado direito e usa uns bons 20 metros para botar o estoque dela ali. É o galpão de vendas dela. O que está faltando aí? Ética coletiva, ela não está pensando no coletivo e usa aquela área para estacionar, inclusive para visitar ela mesma. Agora, o que mais me causa indignação é que isso é céu aberto. Está lá, a desconformidade da ética coletiva está lá explícita. Ele não pode usar um estacionamento de uma via de grande fluxo, botar um estande de vendas permanente dele. Ele não pode fazer isso. Tem que ter uma fiscalização para lá, multar, mandar tirar, né? Por isso exige. Eu gosto tanto dos ministérios públicos, qualquer que seja a sua família, porque está difícil. O Brasil está difícil. E por último, gente, a ética em relação ao meio ambiente, em relação aos animais, em relação à natureza, às nossas fontes de água, energia não renovável, né? Sustentabilidade ambiental. Então, é uma ética ambiental. Nesta foto, um senhor fez um carrinho para caminhar com seu cachorro labrador que perdeu parte do movimento. Não é uma ética esta?
ele está tendo em relação ao seu animal que não pode mais caminhar. Então, por ética, tá bom. Normas de conduta, gente, é o meu dia a dia. Então, eu vou pilotar um drone, eu tenho normas de conduta para o drone. Eu não posso, por exemplo, ir mais que 100 metros de altura, eu não posso ir na área onde tem sítios aeroportuários, eu não posso invadir privacidades de casas, piscinas. Ética, a gente é regulado. Eu tenho drone, eu piloto drone. Tem uma ética. Ah, mas ninguém controla. Aí é outro problema. É outro problema. Mas que tem uma legislação para a gente fazer o curso de piloto de drone, tem toda uma norma, a gente tem código de ética, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer. Eu não posso pegar meu drone e invadir um apartamento de alguém, uma janela e observar o que tem lá. É uma norma de conduta que eu não posso fazer. No caso também, eu trouxe outro exemplo de norma de conduta, o álcool, né? Se dirigir, não beba, né? Norma de conduta. Então, eu tenho as normas de conduta individuais, eu, no meu trabalho, pilotando o drone, mas eu tenho uma norma de conduta agora que envolve a sociedade. E na hora que eu cometer um ilícito deste, eu posso estar matando alguém no trânsito, ferindo alguém. Norma de conduta que impacta a sociedade. A primeira é uma norma de conduta que impacta o meu agir. E a terceira, que tem esse ônibus, é uma excursão que um amigo meu aqui de Brasília fez. Eles foram pescar ali na divisa da Argentina e eles criaram entre eles um código de conduta dentro desse ônibus. Esse ônibus vai parar, eles vão fazer refeições, esse ônibus vai parar para ir no banheiro. Dentro desse ônibus, algumas pessoas vão querer dormir, vai poder beber dentro desse ônibus? Se beber, o que é que se espera de quem beba dentro desse ônibus? Então, eles fizeram tudo, eu achei super legal. O nome dele é Avi, se aposentou-se que nem eu no Banco do Brasil. Então, normas de conduta no limite, gente, elas regem os meus relacionamentos locais ali no meu dia a dia. Elas são muito importantes, porque a quebra delas agride todo o sistema onde eu estou inserido. Bem, agora vamos para um lugar das tendências. Então, já falei de governança. Quais são as tendências que estão chegando no modelo de negócio? Esse material da What's Next, maravilhoso, da Fundação Inova, está aí para vocês. Vocês estão ganhando muito material nessa quarta unidade. Eu vou botar na tela maior para a gente ler quais são as tendências de negócio. Depois eu volto para cá. Deixa eu botar na tela maior. Muito bem. Então, neste documento, nós temos os drivers e as 78 tendências que são divididas em mega tendências, tendências comportamentais e tendências do negócio. Deixa eu ir agora para as tendências do negócio, que são essas, ó, tendências do negócio. Ó. Começar por tecnologia e conectividade, a dimensão tecnologia e conectividade. Então, nós temos três tendências. A primeira delas, vocês devem estar vendo na prática. Crescente evolução tecnológica. Crescente evolução tecnológica. A segunda delas, gente, é que a gente vai ficando cada vez mais conectados. E é uma conexão permanente. Mesmo que você desligue seu celular, outros instrumentos tecnológicos deixam você conectado, como, por exemplo, Alexa, né? Alexa, toca música de forró. Se você tiver Alexa em casa, ela ouviu. Então, não é só o celular que nos deixa conectados permanentemente, mas são outros acessórios tecnológicos, é uma mudança também. Por último, gente, entra uma coisa hoje que a gente está chamando como tendência de humanização do digital, ou o humano do digital.
porque as pessoas estão procurando conexões com a máquina. Então, as máquinas hoje têm avatares, têm pessoas, elas se comunicam com a gente usando linguagem de fácil apreensão, como se fôssemos conversando entre humanos. Então, tá aí as tendências. Eu não vou ler o que está dentro da ementa, porque esse material vocês têm. Na aula, eu recomendo que ninguém perca, na videoaula desta unidade, eu falo das tendências do trabalho e das tendências comportamentais, tá? Eu deixei agora da tendência negociais para falar, dos modelos de negócio para falar aqui no YouTube. Quanto à dimensão ambiente e clima, temos três tendências. Aí temos a de alterações climáticas, aí preciso nem falar, né? Ninguém, ninguém jamais suspeitaria que a gente ia falar que íamos ter semanas ou quinzenas que o Brasil torrava de quente, né? Indubitavelmente, houve uma alteração climática que nós precisamos, como espécie, resolver. Pois, outra tendência é buscar alternativas ao uso de recursos naturais. Eu cito como um exemplo dessa tendência é o uso crescente da energia solar, que no caso do Nordeste tem feito um bem danado, que as pessoas usam menos lenha e carvão. 3, novos recursos energéticos, né? E aí, mesma coisa, que aí eu estou falando da energia eólica, energia do mar, energia eh, solar, então novas fontes de energia que sejam sustentáveis. Dentro da dimensão política e economia, o que está impactando, o que é que está chegando ou chegará nos próximos globalização. Cada vez mais a gente é uma aldeia global, quer você queira, quer não queira, o que ocorre lá lá no Rio Sena, durante a prova triatlo, repercute aqui. E assim sucessivamente. Aí eu posso falar de um monte de movimentos geopolíticos que nos tornam essa grande aldeia. Segunda dimensão é força e poder da sociedade. A sociedade cada vez mais um poder, grita, que filma, que documenta, que publica, né? E tem seus sistemas de retroavaliação. Aquilo que você consome, você já imediatamente já diz, já entra no Reclama Aqui, já entra no próprio portal da empresa, nas próprias avaliações que o Google manda, e você já bota a boca no trombone. E a questão das novas economias surgindo também, né? Países como México, Indonésia, Nigéria, Turquia, Síria, Índias, Coreias. Então, são novos atores que vão chegando no mundo que antes era muito limitado a Estados Unidos versus União Soviética, por exemplo. A próxima tendência diz modelo de negócio de respeito ao social e ao humano. E aí, a primeira delas já é um motivo tanto de alegria como de preocupação. O envelhecimento, a questão da explosão demográfica, né? E aí, nessa questão do envelhecimento, políticas de idosos, política para tratamento da geração grisalha, é a geração grisalha que também continua no mercado de trabalho. Recentemente saiu aqui em Brasília que Brasília atingiu a média de esperança de vida de 79,6 anos. Então, essa população precisa de respostas, precisa de políticas públicas, né?
Então, quanto à explosão demográfica, parece que a gente nós já chegamos ao limite em termos de ocupação, com 8 bilhões de pessoas sendo esperadas até 2030. Então, essas pessoas consomem, tem uma pegada ecológica que precisa cuidar sobre isso. Embora muitos países estejam tendo deflação quanto à demografia, mas quando a gente olha como um todo, há uma grande explosão demográfica ainda em curso e que cobra a conta. Na questão do social e humano, tem a busca pelo novo e desconhecido. Então, as pessoas estão querendo se conectar com outras fontes de saberes, com algo que ela não conhecia. Isso foi muito oportunizado pelos canais que disseminam conteúdos como YouTube, Wikipédia, os próprias postagens via Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Então, não estão querendo isso. E há um movimento também da busca pelo desconhecido ou pelas verdades que desde o tempo dos filósofos pré-socráticos já estavam sendo perguntadas. Qual é o sentido da vida? Para onde eu vou depois da morte? Existe ou não existe alma? Coisas assim. Terceiro, característica ou dimensão que vai afetar o modelo de negócio de qualquer que seja o setor na empresa opere, primeiro, segundo, terceiro setor, seja público, privado ou social, maior transparência e redução das desigualdades. Então, a tendência é as coisas ficarem mais claras e menos desiguais por conta das lutas dos coletivos. Esse é o relatório que a gente fez. Eu acho que a gente ainda tem. Deixa eu ver aqui se eu ainda tenho mais alguma coisinha dele para explorar. Só um minutinho. Tendências de negócio. Ah, tá. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ir aqui para ele aqui, para a página 65. Só um minutinho. Pulei muito rápido aqui. Só um minutinho. Aqui. Transformação digital. Pronto. Na área de tecnologia digital, nós temos como tendência transformação digital em todo o campo. A questão das bases de dados, os data centers, porque como a gente está cada vez mais cheio de dados, a gente tem que ter uma responsabilização em cuidar desses dados. Tecnologia exponencial, ou seja, uma tecnologia que a gente cria, ela reverbera noutra tecnologia que reverbera noutra, mas isso cresce de forma exponencial. Trabalho híbrido, né, que a gente já pratica em muitas das nossas instituições, e negócios de plataforma ou de ecossistema. Significa que todo mundo que está habitando naquele ecossistema daquela instituição, entre si, cria opções, alternativas, possibilidades de negócio. No ambiente ou clima, aí nós temos o ESG, eu já falei para vocês na aula anterior, não vou me deter, mas que legal que entra aí como uma tendência. Os 3 R's é use, recicle, reutilize. Tem gente que bota repensa, refaça, né? Mas esses três, se a gente fizer, se a gente praticar, já está bom. A logística reversa, que é eu me responsabilizar para onde vai o meu material. O uso racional dos recursos. Tá vendo aí, ó, gente? Tendência, porque quando eu faço isso, eu gero economia e os resultados responsáveis, né? E esse resultados responsáveis, ele é medido pelo EVA, né, que é uma sigla em inglês, que é a forma como eu me apresento agora de forma sustentável e responsável para o meu acionista. Falei um pouquinho disso no início, quando falava lá de governança. Em política e economia, nós temos governança corporativa, já falamos no início da aula, cultura do compliance, que é agir de acordo, né? É um conjunto de regras para eu agir de acordo com os parâmetros legais, normativos, e que ele é acordado, né? Nós temos
O reset, eu achei isso maravilhoso. Presta atenção no reset. Quando eu me permito rever minhas ideologias, minhas verdades sagradas, meus modelos de pensamento e ação. Novos hubs de poder e de produção, aí com as novas atores que vão entrando no mercado e que vão entrando e entrando firme para competir. Economia circular comportamental, donut ou plataforma é o conceito do capitalismo consciente, ou economia verde, que a gente chamava antigamente, economia criativa, veio muito do Fórum Econômico e Social, que está batendo muito nessa tecla, que seja garantir o bem-estar, o trabalho digno e justo, com recebimento justo para todos e todas. No social e humano vem a interagencionalidade, mais gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, cresce a importância da colaboração e da cocriação, cresce também a importância da diversidade, inclusão e equidade, liderança colaborativa e compartilhada e complementaridade de competências. Na área de saúde e bem-estar, valorização das soft skills, quer dizer, das competências humanas, diferente das competências técnicas, não que essas sejam desvalorizadas. Segurança psicológica no ambiente onde eu estou laborando, um clima de autenticidade, onde eu atuo, eu estou, é uma mudança de valor, assim como a autonomia e flexibilidade que as pessoas estão desejando. Muitas das funções operacionais vão ser automatizadas e a questão dos vestíveis e implantáveis. É assim, eu me visto também ou implanto em mim também elementos ou gadgets, tecnologia. Educação, empresas e negócios, ambidestria corporativa. Significa que no mundo como eu estou, para uma empresa ter sucesso, eu tenho que ter adaptabilidade e alinhamento. Ou seja, a gente fala de ambidestria, né? Eu tenho que trabalhar com ambas as mãos. A cultura ágil, estratégia adaptável, então, aquela história, minha cultura organizacional não muda, muda, e ela vai mudar com mais agilidade dentro de uma estratégia de adaptação aos novos termos. A educação vai ficar híbrida e continuada, que é isso que nós estamos fazendo. Parte dessa educação é via aula síncrona, parte é apostila, parte é no fórum, e ela é continuada, ou seja, a instituição MPU está sempre oferecendo opções, meios e canais para a gente se autodesenvolver, em qualquer que seja o nível, né? Aí vem as trends innovation, né? Que é quando a gente começa a identificar dentro de nossas instituições como é que a gente pode pegar tendências de inovação e surfar nelas. Por último, conhecer o cliente. Aí o quinto todo, gente, eu resumo na experiência do cidadão, né? Quem é ele, o que ele faz, o que é que ele fala de mim? Ele gostou do meu atendimento? Ele sugere algo? Então, com isso, gente, a gente fez aqui a nossa navegação nas tendências do negócio, que são essas que estão aqui, todas essas aqui do lado, né? E aquilo que eu tinha falado anteriormente está dentro daqui, mas estava dentro das mega tendências. Tem nada não, só alimenta a gente. Volto para aqui para vocês. Desculpe, a aula foi um pouco mais longa, 43 minutos. Esse material está gostoso. Tá aí com você, pertinho, está aí na sua apostila. Guarda, lê com carinho, porque isso impacta você como cidadão. Isso é importante você saber como profissional, para você aproveitar esses movimentos no que são suas possibilidades e também se prevenir ou se desviar desses movimentos no que são seus riscos, né? Então, com isso, muito obrigado. Vamos voltar lá para a nossa aula Signa via Teams. Até mais, gente.